E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, areneiros? Estamos aqui começando mais um Arena Talks. E hoje, com três convidados mais que especiais. Léo, dá um oi para aí, dá um oi pro pessoal aí, Léo. Das paz, pessoal. Deus abençoe. Pastora Michele. Oi, meus queridos, tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês, né? Mais um sábado, né, de Arena Jovem. Aleluia. E o Crisan, super top. Dá um oi aí. Fala, galera, tudo bem? Um prazer estar participando deste momento com vocês. Isso aí, gente. Então, antes da gente começar, eu quero explicar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar, né, o nosso Arena Talks. Eu vou fazer algumas perguntas para esses líderes de excelência aqui, esses líderes de experiências para a gente no Arena, né? E eles vão responder conforme as experiências de ministério que eles têm, mas também, principalmente, visando a palavra de Deus, né? E é isso aí. Então, prepara o seu coração, prepara o teu caderninho para você anotar, porque esse é um momento de muito aprendizado. A gente vai aprender com as experiências desses líderes, fechou? E para a gente começar, não, calma aí. Vou fazer um merchan rapidinho. Durante a semana, a gente sempre abre uma caixinha de perguntas. Para você participar do nosso Arena Talk, você precisa mandar a sua pergunta para a gente, fechou? E é isso aí. Então, não se esqueça de, nessa próxima semana, enviar a sua pergunta para sobre com o tema, né? Que a gente sempre deixa disponível o tema, né? Para você conseguir elaborar a tua pergunta uma pergunta bem pensante, fechou? E aí você envia para a gente conseguir compartilhar com os líderes, fechou? E é isso aí. Para a gente começar agora, vamos começar com perguntas bem mais leves, tá bom? Não vão ser perguntas polêmicas por enquanto. Então prepara o teu coração aí, brincadeira. Vamos lá, Pastora Michele. O que é necessário para ter paixão pelo nosso propósito e para essa paixão aumentar? Que é necessário para aumentar a nossa paixão para o ministério, né? É uma coisa bem complicada, porque assim, quando a gente se converte, eu acredito que a paixão está, né, pegando fogo mesmo, né? Assim como o início de namoro. E com o passar do tempo, né, as coisas começam a entrar na mesmice e talvez a sua paixão não é mais, né, não está tão mais acesa como deveria estar. Mas primeiro que nós precisamos saber é que Deus nos criou para uma vida apaixonada, amém? Para servirmos a Ele e ao seu povo com vitalidade, nós temos que ser assim. E o que nós precisamos fazer é redescobrir e redefinir o nosso propósito. Por quê? Porque o propósito, ele inspira paixão. E aí eu quero que vocês se fazem a seguinte pergunta. Qual é a minha razão de viver? Por que eu sou um líder? E responder a essas perguntas o fará avançar com uma paixão renovada pelo seu ministério. E outra coisa, queridos, alimente a sua alma e compartilhe a sua fé. Isso vai aumentar ou mesmo reacender a sua paixão pelo ministério. Amém? Oh, incrível, incrível. Glória a É isso Deus. aí. Léo, agora uma Eu, pergunta para você aqui. O que te fez tomar a decisão de decidir atuar em um ministério? bom, vamos lá. Creio que a primeira coisa foi o cansaço de viver uma vida que eu vivi anteriormente, né? Uma vida totalmente deturpada, uma vida totalmente corrompida. Então me fez buscar algo novo. Foi quando eu conheci Jesus, né? E aí eu me aproximei, me apaixonei de Jesus e eu comecei a conhecer a mim mesmo e as promessas que ele tinha para minha vida. E isso me despertou uma vontade de atuar no ministério. É isso. Incrível, fechou. Crisan, quais as características de um líder apaixonado pelo seu chamado? Ó, essa é uma boa pergunta, hein? Primeiro, eu acredito que seja a paixão pelo perdido, né? Uma das características. O líder, ele precisa ter essa paixão, né? Pelo perdido, né? A ponto de se doar, se disponibilizar, ajudar o próximo, a evangelizar, né? Outro ponto é
ter convicção do seu chamado, né? Saber o que ele foi chamado, ter em mente o que ele tem que fazer para estar dentro do chamado dele, né? Bom, e também ter a unção de Deus, né? O líder precisa ter a unção de Deus na vida dele, sobre ele, né? E, bom, é isso. Eu também acredito que ele precisa ter o desejo de frutificar, né? O desejo de frutificar dentro de si. Frutificar abrir novas células, enfim, multiplicar. Amém? Amém. E tem muitos cristãos hoje, né, que tem a dificuldade de entender isso, né? Tipo, o evangelho não é só você só ir à igreja, ter um momento com Deus no seu quarto, mas não, é você fazer pelo próximo, é você ajudar os órfãos e as viúvas, né? Como sempre Jesus nos diz. Tipo, você tem que ajudar pessoas. E pelas pessoas não conhecerem ainda, eu acho que na verdade, não entenderem, né? Existe muito uma questão que eu quero fazer essa pergunta para a pastora Michele, e é a seguinte pergunta: qual é a importância do ID na vida de um cristão? E aí vai entrar muito essa questão que a gente falou agora, né? É verdade. Olha só, queridos, o mundo, o que eu acredito? Eu acredito que o mundo ele precisa, sim, de homens e mulheres que utilizem de microfones para pregar o evangelho, só que ele precisa muito mais de pessoas que deem testemunho de amor e fidelidade a ele, que contagiem o mundo com alegria do quê? Alegria de ser cristão. Então, eu peço o quê? Né? Que o Espírito Santo nos dê oportunidades para falar de Jesus em ambientes que ele não é naturalmente bem recebido, entendem isso? E Deus, ele o quê? Ele utiliza de qualquer meio. Eu acredito que vocês também creem nisso, né? Ele se utiliza de qualquer meio, por menor que seja, para chegar à casa e ao coração das pessoas. E Cristo, ele tem o quê? Ele tem sede de almas. E por isso que ele nos pede, né? O versículo que todos nós conhecemos muito bem, que é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Amém, queridos? Que este ambiente, né, seja favorável a todas as pessoas, que as portas estejam abertas para que a gente entre na casa das pessoas, né, pregando o evangelho a todas as criaturas, que isso pode ser que seja um desejo do meu coração e do seu coração, porque tem muitos lares, né, que Jesus não está lá. Jesus não está por quê? Porque ninguém abriu a porta para que Jesus entre. E aquilo que nós sabemos que, né, Cristo, que o Espírito Santo, ele é muito educado. Ele vai entrar aonde você permitir, né? Então que as portas sejam abertas para que através, né, da palavra de Jesus a gente possa entrar, né, e falar do amor e ser um canal de bênçãos para a vida dessas pessoas que tanto necessitam, inclusive nós mesmos, né, que possamos abrir o nosso coração e fazer o que nós nascemos para fazer, falar do amor e expandir o reino de Deus nessa terra. Amém? Amém. E agora que a gente falou, né, sobre um pouquinho da gente espalhar o amor de Deus, né, levar Jesus para casa das pessoas, casas que tenham muito caos, né? Às vezes pessoas envolvidas com coisas não tão legais, quer dizer, não legais, que são drogas, né? Vícios, enfim, acabam sofrendo opressão, né? E como a gente falou sobre levar até essas pessoas, a gente precisa de um propósito para levar para elas, né? Eu quero muito saber, eu acho que essa pergunta vai para o Crisão ou para o Léo? Não, é para o Léo, desculpa. Léo, como que a gente pode descobrir esse propósito dentro da gente? A gente só lê a Bíblia lá em Mateus 28 e aí a gente vê, não, preciso ir, ou a gente precisa de algo mais? Como que a gente descobre, né, isso? Olha, eu entendo que o propósito na vida de um cristão, ele é algo coletivo. Então, ou seja, todos nós temos um propósito comum, que é o ID, né, que é pregar o evangelho. Então, se algum jovem aqui nesse Talks tinha alguma dúvida de como descobrir o teu propósito, então eu quero te dizer que o teu propósito
é esse: você pregar o evangelho, você ir e fazer as coisas acontecer. Agora eu quero dar um adendo. Quando nós falamos de propósito, logo nos remete a chamado. Mas nós temos que entender que propósito e chamado têm um pouco de diferença. Eu vou explicar. O propósito, ele é algo coletivo. Todos nós temos um propósito em comum: ide pregar o evangelho. Já o chamado, ele é algo individual. Tem pessoas que têm chamado para dança, tem pessoas que têm chamado para pregar, tem pessoas que têm chamado para dançar e tem pessoas que têm todos esses chamados também. Mas nós temos que entender que o chamado é algo que Deus nos dá em intimidade. É algo que é para nós. O propósito é coletivo. O chamado é algo individual. Eu quero testificar isso em Gênesis 12, do 1 ao 3. A palavra do Senhor diz: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, dos meios do seu parente, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então vamos lá. No verso 1, ele chama a Abraão. Isso nos contextualiza que chamado é algo individual. Ele não fala, olha, sai da tua terra, você, o teu pai, a tua mãe, os teus parentes. Ele fala, sai da terra da tua parentela, Abraão. Ou seja, chamado, algo individual. E no final ele tem um propósito, algo coletivo. O que ele diz? Que todas as famílias nele serão abençoadas. Então nós temos que entender que nós temos propósito e nós temos chamado. Então qual que é o propósito? Ir de pregar o evangelho. E o teu chamado é algo totalmente individual, é algo que arde em teu coração. Tem pessoas que ardem em teu coração ministrar louvor ao Senhor. Tem pessoas que ardem em teu coração ministrar dança ao Senhor. Então, para você conhecer o teu chamado, que é algo individual, tem que ser algo que arde em teu coração. Eu sei que nós estávamos falando de propósito, mas para que nós possamos ter um entendimento dessas duas coisas. Amém? Amém, amém. Você já até respondeu a pergunta que eu ia fazer, né? Era a minha dúvida que eu queria compartilhar com vocês. Era a questão, o propósito é a mesma coisa para todo mundo, mas também tem essa questão do chamado, né? Mas aí o Léo já respondeu, então tá tudo certo. E agora uma pergunta para o Crisan: o que fazer quando a paixão pelo ministério diminui? Complementando aquilo que a pastora Michelle acabou contando para a gente, né? Como aumentar a nossa paixão, né? Mas e o que eu faço quando eu tô andando com Deus, tô fazendo tipo várias coisas e tal, trabalhando pra caramba no reino, só que acontece que às vezes as frustrações dos meus resultados acabam diminuindo a minha paixão. O que eu faço? Então, eu penso assim, nós temos que primeiro descobrir, né, parar, pensar, refletir em que momento que nós sofremos isso, né, essa frustração, o que aconteceu que me esfriou do meu propósito, esfriou do meu chamado ali, né? Foi uma palavra negativa, foi um erro que eu cometi, um pecado, algo que tirou o foco ali. Então, assim, descobrir o momento que você errou, né, no caso, e se voltar para Deus, né, em oração, em jejum, em leitura da palavra, né, que eu acredito ser importantíssimo termos isso, né, para nós conseguirmos voltar, né, e reacender aquela paixão que a pastora falou, né, que a gente no começo a paixão tá lá em cima, tal. Então, eu acredito que seja isso, refletir em que momento que você errou e voltar, né? E entregar para Deus e fazer com que você possa voltar aí aos caminhos, né? E voltar a ter essa paixão. Você acredita que se a gente tiver mais experiências com Deus, a nossa paixão pode aumentar? Eu acredito que sim. Quanto mais próximo de Deus, mais eu acredito que essa paixão pelo meu chamado, né,
pela minha vocação, ela aumenta, né? E quanto mais longe de Deus, né, menos vontade eu tenho de fazer aquilo, né? Então, por exemplo, eu estou no louvor e estou muito próximo de Deus, espiritualmente eu estou muito bem. Então, assim, eu também quero crescer, eu quero buscar melhorar. E isso me ajuda a evoluir, a continuar, a adquirir conhecimento e, como eu falei, evoluir. Agora, se eu estou longe de Deus, provavelmente ali eu vou estar fazendo, sabe, com peso, não vou estar me dedicando o máximo, né? Então eu acredito que sim, quanto mais próximo de Deus, mais a nossa paixão pelo nosso chamado, ela cresce. Amém? Amém. E agora a gente vai começar a nossa segunda parte, né, do Arena Talks, que é uma pergunta, não, ela não é direcionada, mas ela é para todo mundo. Se você se sentir à vontade aí para compartilhar o que você pensa sobre isso, a gente vai ficar muito feliz de aprender isso, fechou? E a primeira pergunta, né, para todo mundo, eu quero muito saber de vocês, líderes, que o que fez vocês tomarem a decisão de ter ministério e de viver na correria da Sara Nossa Terra? Eu posso até começar a falar. Eu conhecia Jesus, eu acredito que como a maioria, né, de ouvir falar, não de caminhar, né? Sempre acreditei em Deus, mas não tinha essa caminhada com Deus, né? E num determinado momento da minha vida, solteira ainda, né? Eu até namorava o pastor Michael já, mas a gente vivia um namoro meio conturbado, numa época de que termina, volta, termina, volta, termina, volta. Aí, um momento da minha vida, eu fiquei desempregada, sem namorado, sem trabalhar, sem dinheiro. E aí, eu me peguei reclamando, né? Nossa, meu Deus, que mesmice, né? Que situação. E aí, eu e o pastor Michael, a gente voltou a namorar, né? E a gente conheceu alguém que nos chamou para uma célula, e nós fomos, na época, encontro com Deus. Nos arrependemos de nossos pecados, né? Afogamos nossa velha criatura. E, de repente, as coisas começaram a acontecer. Não que as coisas começaram a acontecer assim de uma hora para outra e tudo uma mil maravilhas. Mil maravilha, mas as coisas começaram a acontecer e eu não tive tempo mais de ficar sossegada, entende? Assim, não tive mais tempo de ficar reclamando, né? Começamos a frequentar célula, final de semana ir para o culto, né? A gente começou a ter palavras de esperança. E aí a gente começou a fazer tanta coisa, eu falei, não posso reclamar de que eu tô com muitas coisas para fazer, se um tempo atrás eu estava reclamando que a minha vida estava monótona, né? Então, assim, a Sara Nossa Terra, ela é uma igreja que tem agenda cheia, mas isso nos faz crescer, nos faz sair de uma posição, né? Nos faz sair de uma mesmice, né? Então, assim, eu gosto muito dessa vida corrida. Às vezes minha família fala, meu Deus, você não para, é trabalho, é igreja, é sempre igreja, igreja, igreja. Glória a Deus por isso, mas assim, eles não comentam mais criticando, eles comentam até assim, será que você não fica cansada? Aí eu falo assim, eu fico cansada com muitas coisas, mas o momento que eu estou na igreja, fazendo as coisas para a igreja, é um momento que eu descanso no Senhor. Então, assim, a igreja para mim não é uma coisa que me cansa, é um lugar aonde mesmo eu me exercitando, fazendo tudo aquilo que a gente precisa fazer, é um momento que eu descanso, né, a minha alma, é onde eu descanso nos braços do Senhor. Então, eu aprendi que estar nessa correria com Deus nos faz sair de uma posição para um outro lugar muito melhor e maior, e eu dou graças a Deus por isso, né? Por essa correria, por essa vida louca, né, de igreja. Amém? Glória a Deus. Amém, amém. Leozão, compartilha aí com a gente. Vamos lá, reformula para mim a pergunta novamente, por gentileza. Tá travado seu áudio. Foi mal. O que fez vocês tomarem a decisão de ter ministério e de viver na correria da Sara Nossa Terra? Bom, sobre
tomar decisão é o que eu falei na primeira pergunta. Você está cansado já da mesma vida, de buscar os resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Então, você começa a se apaixonar por Deus, se aprofundar, e aquilo para você é um prazer. Você não quer só estar na superfície, mas você quer mergulhar mais fundo, você quer gastar tempo com Deus, com as coisas da casa de Deus. Então, isso para mim, de certa forma, não é peso nenhum. É um prazer você estar na casa de Deus. Você gastar tempo, você ficar até a madrugada ensaiando, tocando louvor, isso é um prazer para nós, porque nós estamos fazendo pelo Senhor e nós sabemos que a nossa recompensa virá do Senhor. Então, nós que estamos apaixonados, que temos essa paixão, essa chama ardente, nós não temos que ficar murmurando, ficar criando contendas, contestações, mas nós temos que se afundar no Senhor, se aprofundar nele. É isso que eu penso a respeito dessa questão. Nós temos que buscar o Senhor, sabe? O tempo todo, orar o tempo todo, o tempo que nós tivermos disponível, ler, ouvirmos louvor, fazermos algo da parte de Deus, porque se nós ficarmos, vamos dizer assim, com tempo vago, mente vazia, oficina do diabo. Então, se nós ficamos sem fazer nada, principalmente nesse tempo de quarentena, muitas pessoas têm tempo, vamos dizer assim, de sobra. O tanto que nós tínhamos de escassez de tempo, hoje nós temos um pouco de sobra. Para algumas pessoas não, para algumas pessoas o trabalho aumentou um pouco mais, mas para outras diminuiu um pouco. Então é o momento que nós temos para gastar tempo com Deus. Nós sempre reclamávamos, talvez eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo, eu não tenho a disponibilidade, eu não consigo estudar um instrumento, não consigo estudar a voz, porque eu não tenho tempo, não consigo ler, não consigo me focar na palavra, e agora nós temos tempo hábil, nós temos que gastar esse tempo com Deus. Então nós temos que sempre decidir pelo Senhor. Amém? E como é viver nessa correria da Sara Nossa Terra? Viver nessa correria, olha, a Sara Nossa Terra, ela é uma igreja que sempre quer nos expandir, que sempre nos desafia a crescermos. Então, quando nós decidimos estar na igreja Sara Nossa Terra, na nossa igreja, nós temos que ter essa concepção de que nós seremos desafiados o tempo todo, a rompermos, a avançarmos, a crescermos como líderes, a crescermos ministerialmente. Então, nós temos que ter essa concepção. Então, eu posso dizer, como nós estávamos conversando ontem, né? O bispo Lucas sempre fala, olha, se você quer sossego, morre. É uma palavra forte, mas realmente é algo que nós temos que ter essa concepção. Nós que estamos vivendo no Senhor, é diariamente buscando o Senhor, é diariamente fazendo algo para o Senhor. E principalmente na nossa terra, que nos expande, que nos desafia a crescermos. Então, esse é o lugar para pessoas que querem desafios, esse é o lugar para pessoas que querem crescer. E se você quer crescer, você está no lugar certo. Então, se permita e deixa Deus te usar. Não fica reclamando, murmurando. Vai e faça, vire a chave, como eu disse na palavra, em nome de Jesus. Amém. Crisão, fala aí pra gente. Bom, tanto a pastora quanto o Léo, assim, definiram muito bem aí, né? Até é difícil de complementar aqui, mas, assim, a resposta para as duas perguntas, eu acredito que seja, assim, a Sara, a nossa igreja, ela nos expande mesmo, né? Eu, no começo, assim, antes mesmo de entrar na igreja, eu nunca imaginei que eu ia pregar a palavra para mais de duas pessoas, ia né, falar para alguém assim. Então, a Sara, ela nos faz, né, crescer. Então, hoje já dou célula tranquilo. Esse momento aqui, eu acho que antigamente eu teria, nossa, dificuldades demais aí para fazer, né? Fora também que, com tudo isso acontecendo, né, agenda lotada, você tem coisa para fazer, você quer expandir, você quer fazer da melhor forma, né, as coisas e tal. Então, enfim,
A Sara, assim, tem me ensinado muito a sonhar, né? A buscar algo, a evoluir, a crescer, né? Então é isso, é o desafio, né? O que move, assim, é o desafio. Eu acredito que o desafio move cada um aqui, né? Então a Sara nos desafia muito. Então, por isso dessa escolha, né? Amém. E é uma coisa que sempre a Bispa Priscila, eu acho, ela sempre fala isso, né? Que a Sara Nossa Terra é um solo muito, muito fértil e que estica a gente em todas as áreas da nossa vida, não só na nossa área espiritual, mas prepara muitas vezes a gente para o nosso profissional, né? Que nem até o Cris acabou de falar, pô, estou compartilhando a palavra de Deus com muitas pessoas. Chego ali, levo a palavra de Deus e isso com certeza vai gerar uma nova habilidade em você, né? E é isso que a Sara Nossa Terra faz. Nas nossas células, nos nossos discipulados, a gente é esticado pelos nossos líderes, né? Mas, enfim, fechou? E para a gente finalizar esse Arena Talks, agora a gente fala assim, pode desmutar aí o microfone. Como assim? Como assim? Já estamos acabando. Poxa vida. Se não dá, né? Mas, enfim. E para a gente finalizar, eu quero muito que vocês falem, em poucas palavras, o que é ser Arena Jovem. Léo, começa aí pra gente. O que é ser Arena Outbox? O que é ser Outbox? Foi mal. Bom, para mim ser Outbox é você ser à frente do seu tempo, sabe? É você ir além das suas limitações, é ser apaixonado, é ter um chamado, um propósito, é cumprir a sua missão, é você ser pulsante, é você literalmente ser fora da caixa, como o nome mesmo diz em tradução, né? Então, como na palavra do Outbox, na série anterior, nós vimos alguns pregadores que foram além do seu tempo, que foram pessoas que marcaram a sua geração, né? Que foram pessoas que não esperaram uma oportunidade aparecer, mas que criaram essa oportunidade. São pessoas que não paralisavam, mas que elas tinham uma missão, elas tinham um alvo e elas prosseguiam, né? Elas viravam a chave, elas deixaram um legado. Então, eu lembro, eu tive a oportunidade na outra série, na primeira série Outbox, de pregar sobre o bispo Robson Rodovalho, uma grande bênção caiu na minha mão nessa oportunidade. Na minha vez, eu fui selecionado para pregar sobre ele. Um cara totalmente, sabe, fora da caixa, além do seu tempo. E eu também preguei sobre William Joseph Seymour. É um cara que, assim, eu sou apaixonado pela história de vida dele. Para quem não sabe, é o que teve o avivamento da Rua Azusa. Poxa, era um cara que ele não queria nada mais do que buscar o Senhor. E as pessoas começavam a se aproximar de Deus por conta do clamor que aquelas pessoas que estavam ali, primeiro na Rua Northbrook, né? E depois na Rua Azusa, as pessoas começaram a ouvir boatos de avivamento, de oração e buscaram receber daquilo. Então, ser Outbox é você ser uma pessoa avivada, é você ser uma pessoa que transmite o Espírito Santo, ser uma pessoa que as pessoas busquem a você porque você está vivendo algo sobrenatural. Para mim, é isso que é ser um Outbox. Fechou. Crisão, fala aí pra gente. O que é ser Outbox? Bom, na minha visão aqui, ser Outbox é você ser persistente, né? Cara, todos aqui sabem, eu acredito que tenham a mesma opinião, que é muito difícil você vencer a si mesmo, né? Assim, é uma luta contra si próprio para você vencer, para você crescer, né? Então, eu acredito que isso ser Outbox é você vencer a si mesmo, né? E aí, lembrando, o Léo lembrou do ano passado, né? Da série de palavras do ano passado, nós fizemos um movimento, acredito que o Léo lembre, nós fomos na porta de faculdades, né? Da faculdade em Carapicuíba, e nós fizemos movimentos ali, né? Assim, acredito que todos que estavam ali foram assim impactados, né? E nós tivemos que nos vencer, né? Vencer a timidez, ao pregar para várias pessoas ali que você nem conhece. Eu estava com violão fazendo louvor lá e falando, meu Deus, né? Olha
onde a gente chegou, né? Assim, em crescimento, né? Em disponibilidade para o reino. Então, eu acredito que seja isso. Você se vencer, cara. Essa é acho que é a melhor definição para mim. Amém. E agora, pastora Michele, nossa querida pastora, fala aí pra gente. Amém. Ser outbox, para mim, é ser ousado, é sair da mesmice. E eu ouvi uma vez, eu costumo sempre repetir isso, que ninguém alcança nada fazendo o básico, na hora que dá e quando pode. E outbox é sair dessa mesmice de forma inovadora. Ah, como assim? Vamos lá num exemplo. Eu não sou um líder, então agora eu serei, em nome de Jesus. Ah, eu tenho uma célula, mas agora eu vou multiplicar. Olha, mês passado eu levei ou no último revisão eu levei uma pessoa para o revisão de vida. No próximo eu vou levar 2 ou mais. Então, outbox é sair da sua mesmice, é deixar de você fazer somente aquilo que você está acostumado a fazer e ainda de forma inovadora, né? Fazer coisas diferentes, mais daquilo que você pode. Não somente na hora que dá, não somente quando pode, né? E não somente fazendo o básico, é fazendo algo a mais daquilo que você pode, de forma inovadora. Amém? Amém, amém. Resumindo tudo que a gente ouviu hoje, a gente precisa viver a palavra de Deus, viver o evangelho, mas também espalhá-lo. Amém? Amém. E é isso, gente. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui, né? Pastora Michele, Léo e o Crisan. E vocês que estão assistindo a gente também por permanecer até o final. E agora, não sai ainda, a gente vai ter o nosso momento das fotos. Amém? Vou tirar aqui um print, fechou? Então dá um sorrisão aí, galera. Essa foto aqui vai pro Instagram. Vamos lá. Dá um sorriso aí. Aê, fechou, fechou. Não se esqueçam de seguir a gente, Arena Granja, no Instagram, fechou? Que lá a gente está postando várias coisas para você também ficar mais próximo de Deus, mas principalmente para você ser um jovem outbox. E agora eu acho que é agora, Léo, que vai o desafio outbox ou é antes? Já foi? Acho que no final, né? No final. Então é agora. Agora, depois que a gente acabar aqui o Arena Talks, a gente vai passar o vídeo do desafio dessa semana. E não se esqueça de cumprir esse desafio, fechou? Deus abençoe vocês, galera. Tamo junto. Fique na paz, Tamo pessoal. junto. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.